Glória a Deus, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é o Sábado Mission. Eu sou a pastora Thay, estou todos os sábados aqui, até mesmo quando o meu vídeo não carrega no YouTube, ministrando essa palavra de poder, ministrando essa palavra de envio e de direção às nossas vidas. E eu estou muito feliz porque viramos esse mês. Vencemos agosto, entramos em setembro, o mês mesmo de uma oração incessante, de uma intensidade que vamos ganhar em nosso espírito. E esse mês nós temos o foco em Atos 12, né? Na experiência de Pedro, na experiência da igreja, na marca do Espírito que vamos vencer e romper, sendo o Espírito de Herodes. E hoje eu quero trazer essa palavra ao nosso espírito em uma convicção de que o tempo do resgate é o hoje. Não tem amanhã para você responder aquilo que Deus está te chamando. Não tem depois que você possa dar e que possa cumprir aquilo que o Espírito está te inspirando. O tempo do resgate é o agora, é esse momento, é esse instante. Ouvi, respondi. E Deus, através do seu Santo Espírito, deseja gerar dentro de nós, né, esse senso, essa urgência. E é muito louco, porque esse é um altar que está ministrando ainda não todo o tempo, mas todos os dias, uma palavra que te conecta a uma realidade, não a uma doutrina, não a uma liturgia, não a padrões humanos, mas uma palavra que é viva. O altar, esse altar apostólico está o tempo todo, né, te sacudindo, gerando um incômodo no teu espírito para que você reaja à voz de Deus, para que você gere no teu espírito um testemunho, né, que vai te fazer superar todas as coisas, que vai trazer estratégia à sua vida em todas as situações que parecem ser tão adversas e contrárias. Existe um caminho de superação. E essa mensagem, quem vai anunciar é o altar. E nós somos esse altar em movimento e nós estamos anunciando essa palavra para que mais e mais pessoas possam ser despertas ao mover do Senhor nessa terra. E hoje eu quero pregar exatamente essa marca, daquilo que é a marca de uma intensidade, de uma oração que é incessante. Ter essa marca incessante é um grande desafio às nossas vidas, ainda mais em uma era digital onde nós estamos híbridos. É um campo digital e um campo físico. O tempo todo nós estamos nos relacionando nesses dois momentos e ter uma marca de ir até o fim, ter a marca de uma intensidade, de desejar algo com a nossa própria vida, de ser capaz de entregar tudo. É um grande desafio. É um grande desafio e eu acredito que muito maior no tempo que nós estamos, por todas as distrações que estão sendo geradas. O inimigo sabe que ele está condenado, então cada vez mais a fúria dele é maior, as estratégias, né, se repetem, mas de formas cada vez mais dinâmicas e diferentes para que nós caiamos em uma distração, nós caiamos mesmo em uma perturbação e nós percamos a marca daquilo que é um envio. E o que eu quero trazer à sua vida hoje? Trazer a marca de um resgate. Deus, ele quer resgatar dentro de nós a marca de uma intensidade, porque nós somos um espírito, e o espírito que é santo, ele é intenso. A palavra vai dizer que, porque não sabemos orar como convém, ele está intercedendo diante do Pai, e ele está intercedendo com a marca de um gemido, e de verdade eu não conheço nada mais intenso do que o gemido, né? Você que talvez já tenha gemido aí por alguma dor, você sabe que é uma marca intensa, você não saber de onde aquilo vem ou quando aquilo terá um fim, né? E aquilo está sendo produzido no seu corpo, na sua alma e no teu espírito. E exatamente essa é a marca que o Espírito Santo, né, que revela a nós o coração do Deus Pai, está transmitindo às nossas vidas uma intensidade. Temos intensidade para gerar. E a oração, ela é aquilo que gera. A nossa oração vai gerar o fruto perfeito. A nossa oração vai gerar a marca desse fruto que vai permanecer. Então, crente sem oração não é crente. Porque ele ora porque crê. E ele caminha o caminho da fé porque ora. Então,
Não existe como ter essa desconexão de você dizer que é crente, de você crer em Deus e não ter a marca de uma oração interrupta. Deus, ele deseja resgatar isso dentro de você hoje. E eu profetizo mesmo esse resgate poderoso, do que essa palavra vai trazer consciência, do que esse mês vai gerar, vai despertar e vai ativar no teu espírito. Então, bem-vindo setembro, bem-vindo você a esse canal, bem-vindo você ao altar apostólico, bem-vindo você a esse mover que não cessa, é inesgotável, um fluir intenso, incessante, e é com esse mover que nós vamos aprender em nome de Jesus. E eu gosto da palavra intensidade, eu acho ela linda, né? E eu me considero uma pessoa muito intensa, me casei com uma pessoa que é muito intensa, Raul Paulin, caminho com uma pessoa que é muito intensa, Bispo Betão e toda a sua família. Então, eu sou cercada de pessoas intensas pela intensidade também que eu carrego. Na minha vida, tudo é assim, tudo ou nada. Para mim é um grande desafio, sabe, ficar... E eu sei que quando eu tô assim, alguma coisa tá de errado, e aí eu vou me mapear, vou entender o cenário, vou entender os ataques e a direção, a porta onde o Senhor deseja que eu entre. Porque eu tenho essa intensidade, eu carrego isso comigo, e eu posso falar várias experiências que eu tive, né, de a intensidade me levar, assim, a situações constrangedoras ou desconfortáveis, né, porque pessoas intensas geram desconfortos o tempo todo. E eu lembro que a minha mãe sempre me cobrava, muda essa cara, faz isso, mas pela minha intensidade, eu não conseguia me comportar de uma maneira diferente, porque eu não sentia aquilo, eu não queria aquilo. E o que eu tô aprendendo com o mover? Que o mover é intenso, mas ele não é baseado nas demandas da minha alma. Então, a minha alma vai pedir, fecha essa cara porque você não concorda, fecha essa cara porque você não quer ser parte. E várias reações, né, que a nossa alma nos leva a ter, levando essa intensidade que é uma característica do espírito que nós carregamos. Então, eu estou aprendendo com mover, eu estou aprendendo com altar, e eu quero te despertar a aprender também, a viver a intensidade que vai partir dos sentimentos, das intenções do espírito. Porque se partir desse lugar, se esse for o seu acesso, esse for o seu canal de conexão, você vai produzir um testemunho ao reino. Agora, se for um outro canal, se tiver uma outra motivação, se estiver sendo gerado somente na sua alma, vai ser insustentável. E eu quero ministrar essa palavra, e eu sei que você vai receber muitas percepções de Atos 12 durante esse mês de setembro. E eu tenho grande expectativa que um quebra-cabeça seja montado assim dentro de mim, de vários questionamentos e várias palavras que saltam aos meus olhos desse capítulo. Eu quero manifestar hoje a você algumas palavras que saltaram enquanto eu estava preparando algo que seria transmitido ao seu espírito. Mas fica desperto, fica conectada, tudo que vai vir amanhã, no nosso primeiro domingo desse mês, esse altar não para de declarar e anunciar, né? Até que Jesus volte, nós vamos fazer somente isso, anunciar o que nós recebemos. E o que eu recebi hoje, dessa marca de Atos 12, é algo muito louco que nomeia ali o primeiro versículo que vai falar sobre Herodes, né? E o bispo na vigília, ele trouxe muito a fundo a marca de Herodes, a continuação desse espírito. E o que esse espírito traz como uma intimidação. E eu lembrei que o Raul sempre me fala que Paraguai, para quem não sabe, o Paraguai é a cultura indígena totalmente, Guarani fortíssimo e preservado. E lá existe uma lei que eles falam que é a lei do Guarani, que é vence sempre o mais forte. E eu gosto de pensar e analisar e constatar que não é somente o Paraguai que vive sobre essa influência de que vence o mais forte. Não é só o Paraguai, na verdade, o mundo inteiro crê que vence sempre o mais forte. Vence aquele que pode mandar mais, vence aquele que tem mais poder e reconhecimento, vence aquele que está no
no ponto mais alto da pirâmide dessa nossa sociedade frenética. E Herodes cria exatamente isso, como todos os impérios que foram levantados, todos os reis que foram colocados, carregavam essa marca de entender que o seu reinado era maior do que um mover. E os impérios acabam exatamente quando eles querem confrontar aquilo que é a verdade. E Herodes, ele se levanta com esse espírito, né, de querer mandar. E lá em Atos 12, no versículo 1 ao 3, você pode abrir a sua Bíblia e ler comigo, diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou. Se ele é rei, ele manda. Então ele manda lá para ser maltratado, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então ele se movia por aquilo que era a satisfação do seu próprio eu. Vou mandar, vou maltratar, porque isso gera em mim prazer. Isso promove mais poder. E isso alimenta aqueles que me mantêm nessa posição. Então nós vemos pessoas totalmente insatisfeitas, alimentando cadeias, alimentando sistemas, simplesmente porque não querem perder a sua posição. Simplesmente porque querem continuar onde estão. Então elas continuam alimentando o ego de muitos outros, o sentimento e as intenções de muitos outros. E o bispo trouxe às nossas vidas a revelação, né, de que Herodes significa, o nome Herodes significa herói. E existe um heroísmo que permeia todas as coisas que nós vivemos e enfrentamos, né? O espírito de heroísmo, dessas pessoas que se levantam como ativistas, mas que, na verdade, é um espírito que quer somente impor mais uma regra, impor e edificar e cultivar, né, mais uma cultura. E isso é a marca do anticristo. Nós vemos os heróis dessa era, eles são anticristo porque, para aqueles que estão anunciando o nome de Cristo, eles não precisam ser heróis. E eles não precisam erguer heróis, porque eles já têm um sacrifício. Eles já têm o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, tudo aquilo que erguemos, né, como nessa posição, para trazer essa força, para trazer esse rompimento, além de Jesus, é sim uma marca de um anticristo. É sim uma conspiração à própria cruz. É sim a marca daqueles que são inimigos do Calvário, inimigos do sacrifício, inimigos do nome que tem poder. E Herodes se levanta como um grande inimigo do sacrifício, e ele começa a derramar sangue, ele começa a agir na sua fúria e na sua intensidade, crendo que daquela forma ele colocaria fim a algo que ele repudiava e rejeitava. E a maior frustração do inimigo é exatamente chegar no resultado de todas as coisas e ver que ele não consegue paralisar, que ele não consegue pôr um fim, até mesmo quando ele gasta muita energia, até quando ele mobiliza muitas coisas, até quando ele levanta reis e rainhas e poderosos, né, e heróis para ter uma interrupção. Ele não consegue interferir no mover. Pelo contrário, ele coloca mais graça, ele coloca mais dinamismo naquilo que é a marca do testemunho que Deus está edificando. E Herodes, ele era intenso. Então, nós temos aqui a marca de Atos 12, eu consigo enxergar que nós sempre falamos que o 12 é a marca apostólica, e o apostólico tem esse rompimento, tem esse ímpeto, tem essa força de ir à frente, de estabelecer, de conquistar, de fazer o inédito. Então, Atos 12 é cheio de marcas dessa intensidade. Só que essas marcas, elas vão trazer às nossas vidas ou uma defesa de precisamos resistir, ou uma ativação, precisamos obter. Então, sempre a palavra vai trazer esses pontos do que resistimos,
do que ativamos e manifestamos. Então, Herodes, ele era intenso, não deixou de ser intenso, mas estava no envio errado. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque a unção que nós recebemos, que é o poder, né, de realização em todas as coisas, é irrevogável, não tem como ser tirado, mas tem como você escolher o envio que você vai responder, o envio que você vai cumprir. E Herodes, ele estava vivendo aquela marca de intensidade, mas um envio errado. Então, isso é um alerta para as nossas vidas. Quantas vezes nós consagramos o que recebemos de Deus, porque tudo que foi criado parte de Deus. E nós consagramos esses talentos, essas habilidades, essa capacidade a tantas outras coisas que não têm a marca da posição onde nós devemos ocupar. E o Senhor deseja, sim, gerar um novo posicionamento. Ele quer recalcular essa rota. Ele quer te colocar na marca desse PHC, onde vai haver um posicionamento, onde vai haver uma habilitação, onde vai haver um chamado poderoso em nome de Jesus. Então, que hoje, nesse momento, você possa ouvir a voz do Espírito, que te posiciona ao seu envio, que te coloca na rota do seu chamado, em nome de Jesus. E nossa intensidade, ela não parte, ela não vem pelo que nos é atribuído, né? Pelo poder que nos constituíram, pelo que nós nos constituímos, né? Pela maneira que fomos reconhecidos, não vem por isso. Pelo que conquistamos ou pela força que obtemos pelo caminho, não vem. Não vem. A nossa intensidade não vem daí. A nossa intensidade vem do espírito de obediência ao Senhor. Quanto mais você tem obediência, quanto mais sensível você consegue ser para ouvir e responder, mais intensidade você vai ganhando. Por quê? Porque essa intensidade vai fazendo você se mover. E quanto mais você vai se movendo, mais coisas são dilatadas no seu espírito. Percepções você ganha. E você começa a entender que não tem tempo para perder. Porque você vê pessoas fazendo loucuras, você vê eu fazendo loucura, Raul fazendo loucura, Bis fazendo loucuras, homens de Deus fazendo loucura, ou você fazendo loucura. O que nos instiga, o que nos chama? O Espírito que é santo. Porque nós estamos vendo, porque algo está sendo dilatado em nosso espírito. E nós sabemos que não tem nada que consiga retribuir ou nos comprar. Não, o envio nos basta, nós queremos nos mover por isso e queremos dedicar o nosso espírito, tudo que recebemos como vigor e intensidade do espírito, para esse propósito e para essa missão. Então, viva essa obediência no Senhor, esse espírito, porque esse espírito vence o que é desfavorável. E com esse espírito somos preservados das fragilidades aparentes. Toda vez que somos obedientes, nós estamos vivendo o mover do favor. E eu gosto de pensar e de imaginar o cenário de que favor é preservação. É como se algo estivesse me guardando o meu espírito. Porque somos criptografados, ninguém pode tocar. A palavra diz que o maligno não toca os ungidos de Deus. A palavra só diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Não diz que ele é o leão. Não diz que ele está te tocando, diz que ele está buscando. O inimigo está em uma incessante busca. Ele está buscando uma fragilidade. Ele está buscando alguém que esteja vulnerável. E a única coisa que pode te deixar vulnerável é a decisão de viver uma desobediência. É a decisão de viver o constante erro ao alvo, que é o pecado. É a única coisa que nos deixa fora desse mover e dessa cobertura absoluta e absurda. Então, se você quer ser preservado, se você quer ser guardado, se você quer vencer as fragilidades, se você quer ser revestido, ande sim em obediência ao Senhor. E obediência não é a marca do medo. Eu vou fazer isso porque Deus não gosta. Eu vou fazer isso, né, porque Deus está me pedindo. Não, querido. Não é essa marca, esse sarcasmo. Não é isso.
A marca que o Senhor quer colocar no nosso espírito é de um temor verdadeiro. Sabemos da onde vem a ordem, sabemos de onde vem a direção, sabemos de onde vem o envio, vem do trono da graça. Vem daquele que é o Pai das luzes, de fonte de luz inacessível. Vem daquele que o inimigo não consegue sondar as intenções e as motivações. Vem daquele que é soberano e tudo isso vai produzindo dentro de nós temor e amor. Tememos porque amamos e porque amamos tememos. Esse é o mover das nossas vidas. E isso vai produzir dentro de nós, sim, intensidade e a marca de orarmos e vigiarmos incessantemente em nome de Jesus. Então, em uma comparação, talvez a gente olhar quem é mais forte, quem é mais poderoso, sendo mais cuidado, né? Quem tem a marca de uma preservação maior, o rei ou Pedro, um simples pescador? Depende do que você consegue enxergar. Se você enxerga o espírito que habita em Pedro, a voz, a mensagem que ele é portador, você vai constatar que ele é o preservado da história. Ele é o guardado, o amado do Senhor. E essa é uma marca poderosa que nós carregamos nas nossas vidas e no nosso envio. De sermos amados do Senhor e temos esse amor ao nosso favor. Ah, porque eu vou manipular... Não, porque está a favor do envio. Eu estou submissa ao envio. Submissão, eu estou debaixo de uma missão, de uma ordem, de um anúncio. O Senhor anunciou algo em meu espírito e por isso eu prossigo em nome de Jesus. Então, como nós somos preservados de tudo isso? Pela cobertura da oração incessante. Pedro não sabia. Ou sabia porque projetava, porque sabia da comunhão que havia, que existia, né? Uma comunhão real. Mas ele estava preso, ele havia sido colocado em cárcere. E nesse momento que ele estava sendo colocado em cárcere, existia algo sendo criado. Existia algo, uma fenda sendo criada. Existia uma porta que estava se abrindo. E essa porta estava sendo aberta por uma oração. De uma única pessoa? Não. De um corpo. Eles estavam juntos. A igreja, a marca da igreja, estava orando incessantemente. E isso sim estava preservando a vida de Pedro. Então, algo estava travado aqui. Intensidade de Herodes, travado no sentido de uma luta, né? Existia uma luta aqui entre Herodes e entre a igreja incessante. Então, Herodes incessante e a igreja incessante. Existia algo sendo travado no mundo espiritual. Uma fúria do inimigo em querer destruir, em querer envergonhar, em querer deixar em uma prisão, em cárcere, né? E em cercar ali 16 pessoas para guardar. Então, havia sim uma busca, havia sim um desejo incessante desse espírito de Herodes. Só que do outro lado existia o espírito que venceu o mundo. E o espírito que venceu o mundo é a nossa fé. Existia uma fé em movimento, existia orações sendo colocadas. E essa é uma marca que está lá em Atos 12, no versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Essa é a marca das nossas vidas, eventos simultâneos, porque quem produz os eventos das nossas vidas é o Senhor Deus, aquele que está enxergando, que é Pai de todo o espírito e de toda a carne. Deus é que move ao favor do testemunho todas as coisas, inclusive o inimigo. Então, o que guardava Pedro não era o cárcere, como esse versículo diz nessa versão. O que guardava Pedro eram as orações. Nós somos, né? Paulo anuncia isso, que nós agora servimos ao único Deus verdadeiro e que somos mesmo, né? Servos, prisioneiros
de Cristo Jesus. Então, o que guardava, o que prendia, o que estava ali pegando Pedro não era o cárcere que aparentemente mostrava que estava contendo aquele poder. Não. Era a unção, era o nome do Senhor, era a mensagem que ele carregava. Nós somos prisioneiros desse amor, nós estamos presos ao Senhor Jesus e a essa missão que nos foi dada. Então agora, eu desejo muito que você possa viajar comigo a viagem que eu tive, né, de enxergar 3 dimensões aqui nesse capítulo. A primeira dimensão é a dimensão de Herodes. Como eu disse, o significado do nome como um herói, todas as coisas que se levantou através da sua vida e do seu mover, né? Só que eu escrevi aqui algo muito louco que eu fiquei pensando, que a famosa fantasia desse mundo é exatamente isso. Precisamos de heróis, precisamos de reis, precisamos de governadores, precisamos disso, e demandas, e demandas, e demandas. Essas demandas, em momento algum, está suprindo o espírito que elas carregam, mas em todo momento, uma necessidade da alma, né? De que algo seja estabelecido, de que algo seja conquistado, de que algo seja feito. Então, essa é a famosa fantasia desse mundo. Eles têm... E essas figuras, né, que se levantam de tempo em tempo, de geração em geração, com características e figurinos diferentes, na verdade, se apresentam com as fantasias de heróis, mas têm a motivação e a força de grandes destruidores, porque estão sendo inspirados pelo maligno. E eu quero mesmo, nesse momento, denunciar da sua vida todas as fantasias. Heróis não existem. E é muito louco, porque eu cresci com nenhum herói na minha cabeça. Eu nunca tive herói. Nunca desejei ir no cinema assistir filme de herói. Eu detesto filme de herói, não vejo nenhum sentido. Porque a minha cabeça me diz que não é real. Então, por que eu vou me encher de uma expectativa de que uma fantasia existe? Eu não consigo sonhar esse sonho. Eu só consigo sonhar o sonho de uma realidade, onde eu sonho de olhos abertos, onde o Salvador já foi manifesto e entregue a esse mundo, onde o sacrifício já foi colocado e que agora eu sou continuidade de tudo isso. Então eu quero denunciar agora da sua vida e desligar esse poder de fantasia da sua mente, de sonhos que você tem, de pensamentos que você tem, por influências de dominadores, por influências malignas desse tempo que estão mesmo permeados nas relações, nas famílias. Em nome de Jesus, desligada toda essa interferência da sua vida e do seu propósito, da missão que você carrega. Em nome de Jesus, nós vamos vencer esse espírito de dupla personalidade, toda a dupla personalidade da sua vida, toda a dupla personalidade que vem como uma intimidação na sua vida. Em nome de Jesus, chega ao fim hoje, pelo discernimento, pelo entendimento, pela soberania, pela satisfação, pela realidade do Espírito e da dimensão celestial. Em nome de Jesus. A conexão entre céus e terra vai trazer isso para a sua vida. Em nome de Jesus. E isso que vai construir a oração. É a oração. Então, desligo mesmo esse espírito de dupla personalidade, de incoerência. É muito louco porque prendem Pedro, mas não matam ele naquela hora, porque precisam esperar a Páscoa. E esse mundo é cheio disso, né? De incoerências. Ai, vamos fazer tudo certinho. Daqui a pouco a gente faz aquilo que é terrível. Ai, na frente de você e das câmeras eu sou certinha, falo bonitinho e depois eu vou fazer as atrocidades. Em nome de Jesus, que a luz chegue em todos esses cenários, né?
de escuridão, de ocultismo, onde o inimigo está velando situações, relações, consagrações em nome de Jesus, que entre essa luz por essa porta, que entre agora essa luz em nome de Jesus no seu quarto, na sua sala, aonde você está agora, trazendo o quê? Trazendo consciência é espírito. Você vai enxergar essa incoerência com clareza. Você não vai ter aliança com essas incoerências. Você não vai se relacionar com essas incoerências e com essas duplas personalidades em nome de Jesus. Você vai se relacionar até o fim com a verdade. Em nome de Jesus. Manipulação não tem vez mais. Vinganças não tem vez mais. Morte não tem vez mais. Tudo aquilo que Herodes se ergue para manifestar e perpetuar na sua vida e no cenário dessa a missão que você carrega. Em nome de Jesus, perde força agora. Em nome de Jesus. Essa é a primeira dimensão. Daquilo que você ganha na sua vida, aquilo que você começa a enxergar agora, do engano que você sai agora em nome de Jesus. E a segunda dimensão que eu desejo profetizar e trazer consciência é a dimensão de Pedro, é a cabeça de Pedro, é o cenário de Pedro, é a manifestação e a porção de Pedro. É muito louco porque Pedro é o homem intenso. Toda a trajetória de Pedro é ditada pela sua intensidade. Intensidade de entrega, intensidade de interferência, intensidade de realização. Sempre intenso. Seja isso na sua alma ou seja isso no seu espírito. Ele é essa pessoa intensa. E é muito louco porque eu gosto sempre de pensar, e eu sempre ministro isso ou aconselho as pessoas, que não tem como nós darmos como perdido e botar um X nas coisas ou nas pessoas. Não tem como, porque aquela pessoa intensa que era Pedro em sua alma se tornou um cara absurdamente intenso na entrega e na realização do Espírito. Então não tem como eu colocar um X nas costas e falar esse aqui não tem mais jeito. Todos têm jeito para o mover. Todos têm jeito para a cooperação do reino. Todos têm jeito para Deus. Deus sempre tem um cenário de transformação e de reversão. Então, Pedro, ele vive essa reversão. Porque no dia que ele é colocado em cárcere, ele se encontra dormindo. E isso é profundamente, intenso e maravilhoso. E quem acorda Pedro e quem encontra ele dormindo? Lá no versículo 7 diz assim: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz, olha só a luz, iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então é surreal porque Pedro vence o cenário. O que precisamos vencer se já somos possuidor do Espírito? O cenário que está externo, que quer o tempo todo interferir naquilo que está dentro. O inimigo é muito bom em construir cenários e eu que estou agora trabalhando com câmeras e gravações e transmissões e produções, entendo que o cenário é tudo para convencer quem recebe o conteúdo. Então, se eu crio um cenário de gráficos, você vai entender que eu sou uma especialista, talvez, em finanças, em negócios, eu trabalho com estratégias financeiras, investimentos, enfim, o cenário que eu construo te convence a tomar uma decisão ou se alimentar da informação que eu estou transmitindo. Então, o inimigo está o tempo todo construindo cenários onde entramos e saindo para nos convencer que devemos nos relacionar com o cenário. Só que nós não nos relacionamos com o cenário. O cenário serve para que eu desligue e ligue uma dimensão que é celestial, uma dimensão que tem o quê? Integridade, que tem verdade, que tem vida.
E o anjo, ele vem e ele dissipa as trevas com a luz. E é como eu disse, você vai ouvir muitas percepções sobre Atos 12. O que eu quero trazer hoje para você é a percepção em três palavras, que diz: o despertou. O anjo chega com a luz e desperta Pedro. A segunda palavra é levanta-te depressa. Segunda e terceira palavra, levanta-te depressa. O anjo chega para despertar Pedro e chega com uma urgência. Ergue-te. E a marca do homem erguido é a marca de uma soberania. A marca do homem erguido é a marca de um governo. O inimigo ama o homem prostrado, o homem caído, o homem falido. Mas o Senhor, para cada homem falido, né? Que não era a situação de Pedro, porque Pedro estava vivendo um descanso no Senhor. Mas para situações nas nossas vidas, muitas vezes que nós nos prostramos porque nos relacionamos com o cenário. O anjo, o mensageiro, a mensagem, tem as nossas vidas um despertar. E esse despertar tem um ritmo, uma intensidade. Então, vai ser desperto dentro de você um envio. Para você que ainda não entendeu a marca do seu envio, para você que está aqui sábado após sábado recebendo uma palavra, mas ainda não tem consciência, ainda não tem clareza, ainda não consegue discernir o envio. Em nome de Jesus, eu profetizo essa consciência. Eu profetizo essa direção. Eu profetizo essa visitação. Vai ser desperto com o envio. Então, o envio, existe um tempo para essa intensidade. Existe uma pressa no coração de Deus Pai para que esse resgate ele aconteça. E existe nesse mover um ritmo. Então, para esse ciclo, para esse cenário, para esse propósito, dentro desse envio na vida de Pedro, era desperta-te agora, levanta-te depressa, não tem tempo, não vai ter muita instrução. Então nós precisamos saber nos mover, para que não caiamos em uma frustração de achar que Deus trabalha sempre da mesma forma, que Ele faz sempre com a mesma intensidade, que Ele carrega sempre no mover o mesmo ritmo. E não, querido. Deus tem uma precisão em cada cenário para a sua vida. Não escute receitas, não ouça gurus da fé. Não existe a marca de um guru, não existe a marca de uma receita, existe a marca de um mover. E quem vai te ensinar esse mover é o altar. Quem vai te ensinar esse mover é o Espírito que é santo. Ele vai nos capacitar, vai nos ensinar todas as coisas através da unção. E a segunda marca que tem em Pedro é a marca de que impossível uma porta se manter fechada. Porque o anjo, ele se apresenta a Pedro, certo? Ele desperta Pedro e manda ele se erguer e levantar depressa. E o anjo tira ele daquele cenário. Pedro sai daquele cenário. Ele sai do cárcere, ele sai da prisão, ele sai daquela estrutura. E é surreal, porque eu estava pensando, meu Deus, qual é a primeira marca apostólica na vida de Pedro? Foi os 3.000 que se converteram? Não foi os que se converteram. Foi a revelação que ele teve de quem Cristo Jesus é. Quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, quem você acha que eu sou? Quem você crê que eu sou? Pedro diz que ele é o Filho de Deus. Pedro tem a revelação dessa filiação. E ele recebe o que de Jesus? Ele recebe a chave. Essa chave que Jesus dá o envio para ele, né, ir em direção às portas do inferno. Então, em momento algum na trajetória de Pedro existiria uma porta forte o bastante para conter ou para reter quem ele era. Porque ele era Pedro,
pedra, e sobre aquela pedra Cristo estava edificando a sua igreja. E para aquela igreja ele havia entregue o poder de desligar e de ligar, que é o mover da concordância. Você carrega o mover da concordância. Ei, Pedro, você carrega as chaves. Ah, mas eu não consigo ver essas chaves. Nós estamos abrindo portas que não são chaves humanas, que não são respostas humanas. Nós abrimos e fechamos portas com a marca de uma oração que é sobrenatural. Receba essa palavra no seu espírito. Receba e entenda esse mover no qual você agora passa a fluir. Em nome de Jesus. Como eu vou conter logo Pedro? Como eu vou mantê-lo preso, portas fechadas para aquele que recebeu as chaves do reino? Oh, meu Deus, não seja enganado pelo cenário. Não seja enganado pelo isopor que o inimigo constrói. É bonito, é bem estruturado, tem cheiro, tem som e tem até formato. Mas não é a verdade. A realidade dos nossos dias é que o altar conta a nossa história. O envio conta a nossa história. Então, em nome de Jesus, que você entenda essa revelação e esse mover. Porque o mês de setembro você vai abrir essas portas. O mês de setembro você vai viver a concordância dessa palavra. O mês de setembro você vai abrir portas sem chaves. Por quê? Porque você vai abrir com as suas palavras, palavras soberanas, experiências soberanas. Em nome de Jesus, ele recebeu a chave da igreja. Então nós vamos desligar e ligar as artimanhas, nós vamos desligar as artimanhas de Satanás e ligar em nome de Jesus o próximo passo sempre. Ei, Pedro, tem o próximo passo para você e não é dentro dessa prisão. Que susto! Ei, Pedro, tem um próximo passo para você e é de soberania, poder e autoridade em nome de Jesus. Vai vencer, vai viver, vai conquistar, vai construir um altar com incenso. O nosso incenso é a nossa oração e ele sobe. Sobe para Deus de forma incessante em nome de Jesus. Tem intensidade em você para caminhar em direção às portas do inferno. Elas não vão resistir. Ninguém consegue resistir à intensidade que habita dentro de nós. E nós vamos descobrir esse segredo e nós vamos viver essa verdade em nome de Jesus. E a terceira dimensão e última, que eu te convido agora a enxergar e viver, é a dimensão da igreja, do corpo de Cristo. Existe Herodes, existe Pedro, mas existe a marca de uma igreja que está reunida. Eles criaram, é um cenáculo. Eles chamaram a existência. Então, muitas petições, muitas vezes há nas nossas bocas. Só que Deus, ele está buscando na marca da concordância que entendemos, um alinhamento. Deus deseja alinhar os nossos corações para a marca de uma oração unânime. Ele quer encontrar uma só voz, ele quer encontrar um só corpo, ele quer encontrar um único só valente, e que ele possa encontrar agora, nesse tempo, nós como igreja clamando e gerando uma única frequência. E essa frequência, o que ela vai resultar? Ela vai resultar em nós trazermos os céus para a terra. Porque ele nos ensinou uma única oração, porque ele deseja uma única só voz. Ele deseja a frequência daqueles que estão clamando agora, Pai Nosso. Ele deseja uma só frequência daqueles que estão clamando o perdão, perdoa as dívidas. Vem com essa redenção, vem com esse sacrifício justificando. Ele deseja uma só voz. Então, a terceira dimensão é a marca dessa igreja, que tinha muitas petições, mas encontra e gera o testemunho de uma só voz, alinhados para trazer o que Deus desejou resgatar. Quando eu e você somos alinhados como igreja, a igreja tem esse poder de gerar nela, essa mulher que ela é, de gerar nessa mente renovada que é um grande útero, o quê? O resgate.
poderoso. O que resgatou a Pedro? Foi o anjo? Não, o anjo chegou porque uma oração foi colocada. Essa é a marca de Daniel. Daniel, lá em Daniel 10, ele começa a orar e ele tá ali naquela consagração. E depois de 21 dias, o anjo consegue se apresentar. E ele fala de uma retenção. Isso é uma marca absurda e muito louca, porque a única coisa que vence a Babilônia, né, é a oração incessante de uma igreja. A única coisa que consegue rasgar os céus e vencer todas as retenções que há no mundo espiritual por principados e potestade e tantos domínios em nossas vidas é sim uma igreja, porque essa voz, essa vibração, ela penetra. Essa é a marca da palavra, queridos. Nós precisamos orar essa palavra. Nós precisamos gerar esse testemunho de concordância. E é extremamente desafiador. Mas Deus vai nos capacitar. O Espírito vai nos capacitar pelo desejo que há dentro de nós. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele vai nos ensinar esse mover. Ele vai nos ensinar esse caminho de vencer para vencer. Coisas novas todos os dias, em nome de Jesus. Então, essa marca de intensidade incessante que vence todas as retenções. Daniel venceu as retenções na marca de 21 dias. 21 dias depois, orando, clamando, entoando essas orações e essas convicções aos céus, ao trono dessa graça e desse favor imerecido. Ele consegue obter a resposta. O anjo consegue chegar. Então, o anjo só chegou a Pedro porque havia uma oração incessante. Havia um corpo, que é a igreja, clamando em favor para uma liberação acontecer. E essa é a marca das nossas vidas. Estamos clamando porque queremos enxergar as liberações acontecendo. Tudo que o inimigo tem como retido na história da sua vida. Tudo que o inimigo tem como retido no altar que você tem erguido ao Senhor. Seja financeiro, seja emocional, seja mesmo de conquistas e dilatações espirituais, em nome de Jesus. A oração vai te dar esse acesso. A oração vai trazer a existência das coisas que não existem. Nós trazemos a existência o tempo todo, coisas que não existem pelo poder da fé. E eu vivi experiências surreais essa semana, de situações assim que eu não enxergava uma saída. E eu clamei ao Senhor, e eu falei, Senhor, e eu comecei a orar, e eu coloquei o nome, eu falei, essa pessoa, esse cenário vai se apresentar, vai me procurar, vai acontecer. Queridos, 2 dias depois, as coisas aconteceram, a pessoa apareceu, falando da maneira que eu precisava, com a oportunidade que eu precisava. Por quê? Porque nada vai ficar retido na mão do inimigo. Nada que você precisa para viver esse envio, para viver essa missão vai ficar retido. E eu e o Raul, a gente se comprometeu com tantas coisas financeiras para viver esse envio, para viver essa missão, para ter a entrega que nós amamos ter ao altar. E é desafiador. E eu tenho uma oração no altar para vencer todas as retenções, porque eu sei da consagração que eu tenho tido. Porque eu sei do que eu estou buscando. Então, tenha a convicção da sua consagração. Tenha a convicção da sua busca. Tenha a convicção do que você está anunciando. Porque nada vai conseguir reter a tua vida. Porque vai ter sempre uma oração real, verdadeira, em nome de Jesus. E para encerrar, essa palavra que nunca se encerra, graças ao Senhor. O que nos leva a essa adoração completa, dentro dessas 3 dimensões, são sempre experiências maiores. Sempre, sempre, sempre. Eu vejo que o que eleva a régua da nossa adoração é exatamente as experiências maiores do que vemos, do que ouvimos, do que sentimos, do que apalpamos, do que presenciamos. Essas coisas elevam a nossa experiência, a nossa vida, a nossa entrega, todas as coisas.
E isso é maravilhoso e isso é o que eu desejo para todos vocês que se conectam a esse canal, que tem aspirado do altar algo novo. E eu coloquei aqui algumas marcas. Cadê? Porque Pedro, ele ouviu e viu o anjo. A igreja ouviu e viu a Pedro. Então, o que nós temos aqui de semelhança nessas duas sentenças? Ambos, nesses dois cenários, nessas duas dimensões, ouviram e viram, tiveram a mesma experiência, né? E Deus, ele tem um alinhamento absurdo de eventos da nossa vida, é um sincronismo, assim, é absurdo, chega, você fica, meu Deus, eu fico todo tempo, o bispo contando as histórias, eu vendo as coisas acontecer, sendo parte desse mover, porque Deus é soberano, queridos, e eles ouviram e viram o quê? O que você acha? O que você diria de tudo isso? Eu te digo que eles ouviram e viram a mesma coisa, porque eles ouviram e viram a mensagem. Eles não estavam ouvindo e vendo simplesmente o mensageiro, não. O que testifica no nosso espírito, a nossa experiência e todas as coisas que nos faz nos mover é a mensagem. Porque é a ligação direta que nós temos com aquilo que é celestial. Então, tanto Pedro, ao ouvir e ver o anjo, recebe uma mensagem. Porque a marca do anjo é o mensageiro, ele veio anunciar. E depois Pedro, que se apresenta, né? E volta para a casa de Maria, e ele se apresenta e ele anuncia algo. Então essas são marcas poderosas nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente não vence as prisões e os cenários de cárcere, aquilo que nos mantém de mãos atadas, de pés, juntar troncos e todas essas limitações, porque nos falta experiências de ouvir e ver a mensagem. Tá, e como que eu vejo a mensagem? Meu, tem muitas manifestações. Seja um encontro com alguém, seja a apresentação de um anjo de fato, seja uma visão. Deus tem multiforme de se apresentar e de se manifestar. E hoje eu quero orar pela sua vida, eu tenho sentido no meu espírito, por essas experiências. Você vai ter experiências inéditas, você vai ter experiência como você nunca teve antes, de ouvir a voz, de ouvir essa mensagem e de enxergar essa mensagem. Porque o que gera movimento em nossas vidas é aquilo que ouvimos, é aquilo que nós vemos. Essa experiência que desperta e que converte, né, a missão de Paulo. Porque ele escuta a voz e ele vê a luz. Essa é a experiência das nossas vidas. É isso que os céus desejam gerar dentro de nós. E esse gargalo, porque essa experiência não acontece, não está em Deus. Porque Deus está falando o tempo todo, queridos. Você acaba de orar, Deus já está respondendo, mas existe uma retenção, como eu disse. E a gente ora uma vez e já se cansa, ora duas vezes e já se cansa, já dá como perdido ou como satisfeitos. Nós não sabemos clamar ou pedir por essas experiências. E é muito louco porque a marca de Eliseu e de Elias é exatamente a marca de uma experiência, de uma petição que é completa. Por quê? Ele pede a marca daquilo que é a marca dobrada do Espírito. Salomão pede sabedoria do Espírito. E a palavra nos diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Então, não é porque Deus é ruim ou porque Deus não responde. O gargalo nunca está em Deus. O gargalo sempre está em nossos afetos. O que Paulo diz, dilatai-vos. Que haja mesmo essa dilatação hoje em você, da sua consciência, do seu ouvido, dos seus olhos, para que você possa receber novas experiências, para que você possa receber e fluir nesse mover, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, submeta-se hoje a essa missão, submeta-se hoje a esse envio, porque Pedro só viveu essa experiência maior porque ele se submeteu. Ah, mas vou ter que passar na prisão. Prisão não, Deus. Submissão completa. Para experiência completa, submissão completa. Para experiências sobrenaturais e maiores com o Espírito, submissões maiores e sobrenaturais. Que possamos entender e viver, em nome de Jesus, vencer o medo. Eu oro agora, em nome de Jesus, você vence agora todo medo, tudo que te afasta de crer, de prosseguir, de ter coragem de continuar. Pessoas que foram infiéis com alianças, infiéis com juramentos, infiéis com promessas. Deus não tem variações nem sombra de dúvidas. Ele não mente. Ele não mente, ele vai continuar contigo até a consumação dos tempos. Até o final de todas as coisas, essa presença não te deixa mais. Esse Espírito não te larga mais. Está impregnado em você, no seu DNA, na sua mente. Dê espaço agora a esse Espírito para falar e para te direcionar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja essa submissão. Então, a intimidação, a mentira, a indiferença, o martírio, nada disso, né? Não são experiências para gerar paralisia em nós. Esse mundo diz que todas essas experiências geram traumas, mas a palavra diz que todas essas experiências geram em nós perseverança, geram em nós fé. Por que oraram de forma incessante? Porque a experiência, porque o cenário extraía isso deles. Então, não são experiências para gerar paralisia, e sim para elevar o nosso temor a Deus e estarmos submissos ao som da voz, porque sim, sempre temos o próximo passo. Então, em nome de Jesus, que possamos entender e viver essa experiência. E para encerrar, o versículo 11 e 12, que diz assim: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo do judaico. Esse mundo tem expectativas. Nós temos experiências. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, Pedro, ele sai do cárcere e ele corre para o lugar certo. E ali acontece um evento que encerra e fecha tudo que eu quero ministrar para poder orar por você de fato. Que diz assim no 13:14... Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Então é muito louco porque ela corre para anunciar o livramento e a resposta da oração que eles estavam fazendo de forma intensa e incessante. E essa é a marca do nosso espírito. Ela viu e ela ouviu a voz. E ela saiu correndo alegremente para anunciar: Deus agiu em nosso favor. Deus respondeu à oração dos santos. Deus inclinou os seus ouvidos e moveu todas as coisas. E essa é a marca que conta a nossa história. Nós vemos e ouvimos e saímos correndo alegres para anunciar. E essa é uma marca poderosa porque se repete de muitas formas. Das mulheres que vão ao túmulo e que encontram o jardineiro e que veem, que escutam aquele testemunho e saem correndo alegremente para poder
testemunhar e anunciar. Nós temos uma mensagem para ser anunciada. E não vai ser anunciada de qualquer forma, vai ser anunciada com grande alegria. Por quê? Porque Deus agiu em nosso favor, porque Deus respondeu e Deus agiu com livramento em nome de Jesus. É isso que nós vamos anunciar esse mundo. Essa é a marca do nosso testemunho. O que estamos testemunhando? Quem Cristo Jesus é. E quem Ele é aquele que justifica e coloca as nossas vidas em liberdade. Ele é aquele que responde todas as orações. Não tem nada que fique sem uma resposta. Mas existe tudo que é respondido pelo Senhor. Então Deus quer nos ensinar a ter essa oração. E eu vejo que é um caminho, é uma trajetória, porque a nossa missão é uma trajetória. É um passo por passo. Comece hoje orando. Tá, e nunca orei. Começa hoje. Mas não sei o que orar. Ele diz que nós só devemos abrir a nossa boca. Viva essa experiência de abrir a sua boca e deixar o Espírito te inspirar. Comecei orando, agora ele vai acrescentar intensidade, começa a ser intenso na sua oração. Não é o tempo, querido, é a precisão, é aquilo que sai de dentro de você. E o que sai de dentro de você se localiza na verdade. Acesse esse ambiente de verdade, acesse esse ambiente de pureza, acesse esse ambiente de desejo de resgatar, em nome de Jesus. Aprendi a orar. Aprendi a ter intensidade. Agora você vai aprender a ter a marca de ser incessante. A marca de ter mesmo, de não romper com aquilo que você começa. De não romper com aquilo que é precioso e que move a sua vida. Em nome de Jesus. Que nós possamos mesmo caminhar essa trajetória e termos sucesso nos nossos passos, soberania em nossos passos, em nome de Jesus, queridos. Eu quero orar por você, eu estou muito alegre por essa palavra, de poder anunciar essa palavra ao seu espírito, de receber essa palavra no meu espírito. Eu amo quando eu consigo entender a palavra, eu amo quando eu consigo pensar algo novo sobre a palavra, e eu desejo que dentro de você desperte esse amor. Por mais simples que pareça, super simples aquilo que eu ministro, mas é o que nasceu dentro de mim. Meus olhos olharam, meu ouvido escutou e eu manifestei. E eu tenho alegria de poder manifestar aquilo que eu vejo no Senhor, aquilo que eu enxergo no reino. Eu tenho alegria de poder anunciar aquilo que eu estou ouvindo e de ter um espaço e de ter um altar para que isso aconteça. Saiba que você tem um altar para que isso aconteça. Por mais que possa haver sentenças e imposições e proibições, saiba que nenhuma sentença é maior do que a liberdade que Cristo te deu. Em nome de Jesus. Eu lembro o tempo que eu ficava em casa e precisava me esconder para poder orar. Porque meu pai, ele me seguia e ele não deixava eu orar com uma pastora pelo telefone. E ele falava, se você quiser orar, você ora sozinha. E eu me sentia intimidada, mas eu não parei. Eu fui pro meu quarto muitas e muitas noites. Todas e todas as noites. E eu comecei a ter experiências surreais. Então, para quem é vítima, sempre vai ter uma desculpa e uma justificativa. Para quem é mais que vencedor em Cristo Jesus, sempre vai ter uma escape dos céus. Que essa escape chegue até você. Que esse cenário seja construído pela mão daquele que é o autor e consumador da vida e das nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus e Pai, amigo, conselheiro, eu oro agora, em nome de Jesus, por esse espírito de conselho, por esse espírito de entendimento, de sabedoria, pelo 7 Espírito de Deus Pai agora que chega a cada um dos meus irmãos, que dissipa todas as trevas com a luz. A mensagem que chega até nós traz a luz. E essa mensagem nos tira de todo o cativeiro, essa mensagem nos tira mesmo de toda a malícia, essa mensagem nos tira das garras do inimigo e nos coloca no reino e nos coloca na dimensão da comunhão. Senhor, eu oro agora por esses acessos
a tudo aquilo que é marca de uma retenção sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro agora por liberações em nome de Jesus. Tudo aquilo que é marca de manipulação das mãos do inimigo. Eu oro agora por uma soberania. Conte agora essas histórias, Senhor. Revela agora o que está em oculto. Revela agora, Senhor Jesus, aquilo que é a verdade do que carregamos e daquilo que possuímos em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi marca de um dia, Senhor, de uma consagração a demônios, nós desligamos agora pela autoridade que o Senhor entrega à igreja, em comunhão, em concordâncias um com os outros. Desligamos toda a interferência do inferno, de manipulação e de conquista territorial em nome de Jesus. Ganhamos soberania em nossos pés, Senhor, para pisar a cabeça do inimigo, para subjugá-lo, a missão de qual estamos subjugados em nome de Jesus. Te colocamos e frustramos, inimigo, Satanás, tudo aquilo que são seus dardos, tudo aquilo que são mesmo intimidações e vergonhas que você deseja gerar dentro de nós, aonde estamos. Desligamos todas essas influências, te desalojamos em nome de Jesus daquilo que pertence ao reino dos céus, em nome de Jesus, e entregamos e consagramos ao Senhor da luz, entregamos mesmo e consagramos ao Pai, ao nosso Pai querido, ao Abba, Pai, ao Senhor Jesus. Nós oramos agora em fé, Senhor, pedindo para que o Senhor nos ensine a orar, nos ensine mesmo ser intensos nessa oração, nos ensina, Senhor, a carregar a marca, Senhor, não de um cumprimento de uma regra, mas um cumprimento de um propósito, que é extremamente superior às regras. Ah, Senhor, move as nossas vidas nesse ensinamento. Acrescente as palavras em nossos lábios que estão abertos em nome de Jesus, porque são essas portas abertas. Entra, Rei da Glória, entra dentro do nosso ser, entra dentro da nossa casa e ensina mesmo todas as coisas às nossas vidas. A intensidade que o inimigo roubou, a intensidade que o inimigo manipulou, a intensidade que ele obteve, Senhor, nós agora arrancamos das suas mãos e entregamos a Ti, Senhor Jesus. Que todo o vigor que há nas nossas vidas, que o fôlego que ainda há em nós, até o nosso último dia, seja mesmo consagrado a Ti. Nós desejamos vencer, Senhor, a intensidade da nossa alma. Nos ensina e converta mesmo, Senhor, os nossos sentimentos, as intenções do nosso coração, pela renovação da nossa mente. Nos ensina por essa mente renovada. Nos ensina, Senhor, pela mente de Cristo. Nos ensina tendo consciência do corpo que é completo e glorioso em nome de Jesus. Nos ensina a permanecer e a sermos pertencentes, membros um dos outros, a sentir a dor, Senhor, e a interceder, porque toda intercessão interfere em nome de Jesus com a marca daquilo que é inédito. Construa mesmo nesse mês de setembro, Senhor, testemunhos inéditos sobre as nossas vidas, sobre a missão que carregamos, sobre o envio que o Senhor colocou sobre o nosso espírito em nome de Jesus. Todos os cenários que vamos entrar, todos aqueles que vamos sair, que sejamos soberanos em todos em nome de Jesus. Eu oro agora pela paz que excede todo entendimento, por aquilo que o Senhor nos faz descansar em Ti, assim como Pedro, que venceu a sua alma e descansou, mesmo em um cenário de prisão, sabia que o Senhor é o nosso descanso. Descansamos em Ti, Senhor, à espera daquilo que nos coloca em liberdade completa, à espera da mensagem que completa a nossa trajetória e nos dá o próximo passo, à espera do próximo passo que nos leva, Senhor, à verdade da comunhão. Em nome de Jesus, queremos nos alegrar com o que ouvimos e vemos e saímos de forma desesperada, anunciando aquilo que é a nossa verdade em nome de Jesus. Levanta missionários, Senhor, com essa verdade. Levanta agora as minhas irmãs e os meus irmãos que estão me ouvindo e que se conectam com esse mover e com essa palavra, não com o que eu aparento, mas com o que eu carrego na minha essência em nome de Jesus. Que o Senhor seja mesmo a marca das nossas vidas, porque o Senhor é a nossa bandeira e nós Te amamos. Em nome
de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aí na sua tela tá aparecendo todas as formas que você pode consagrar agora a sua oferta, o seu dízimo e o seu voto. Aquilo que chegou no seu espírito é o que você entrega. Porque o tempo do resgate é o agora. E o tempo da oferta, da entrega, também é o agora. Não retenha nada, não guarde nada. Nós somos as respostas. E é muito louco, se você puder aí na sua casa ler Atos 11, no final de Atos 11, vai falar sobre uma profecia. E eles respondem àquela profecia agindo naquele momento. Então, a toda profecia que chega na sua vida, a toda palavra revelada que chega até a sua vida, a toda mensagem que chega à tua vida da parte de Deus, reconheça essas sementes e oferte em forma de gratidão, em forma de resposta, porque para a palavra continuar chegando, nós precisamos investir tudo que temos. Vamos gastar a nossa vida e tudo que possuímos, né, em obter óleo, que é a marca das 10 virgens. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos mesmo hoje tomar a decisão de consagrar o nosso tempo, de consagrar o nosso recurso, de consagrar os nossos dias, tudo que possuímos para responder às palavras do altar, para responder às necessidades desse reino, para responder às necessidades dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, sua oração responde, sua intercessão responde, sua oferta responde, sua palavra responde, sua ação responde, sua missão, tudo que você faz e que emana de você responde dentro desse mover. Que você seja essa resposta em nome de Jesus. Então amanhã, domingão, temos palavras anunciadas desse altar. Será o domingo da oração incessante, 9 horas com a pastora Heloísa, 11 horas com a pastora Karina e às 18 horas com o bispo Betão. Não tem desculpas, tem um caminho que vai te fazer chegar até a rua 9 de julho 533, o centro de Vinhedo. E caso o seu endereço precisa ser digital, cibernético, o endereço é no canal do YouTube Igreja Sem Placa. Essas são as maneiras e as formas de você compartilhar com quem você ama. Demonstre o seu amor compartilhando vida, em nome de Jesus. Então, 3 cultos poderosos na marca dessa oração incessante, o primeiro domingo do mês, domingo de Santa Ceia, tem comunhão no culto, tem comunhão depois do culto, venha, porque esse ambiente foi feito para que você ocupe, em nome de Jesus. Shalom, shalom.